Então, gente, agora vamos criar câmeras, né, cenas. Então, vamos criar perspectivas, podemos usar isso para perspectivas tanto internas quanto externas. Né? Até então, a gente vinha aqui sempre nessa vista 3D padrão, que é aquela vista axonométrica, né, sem pontos de fuga. Se a gente vier na setinha, a gente tem aqui a opção de câmera também. Então, eu estou numa planta, né? Então, na planta eu consigo determinar a posição de onde eu quero colocar o observador e tirar uma foto. Posso fazer isso, aí talvez tenha que liberar aqui o recorte da vista, né, para colocar essa câmera numa posição que eu consiga enxergar a casa, e aí eu escolho uma posição, dou um clique para definir a posição na câmera e dou um outro clique para definir o foco, né, o centro da visão, aonde que eu vou mirar o foco da minha visada. Então aqui, ó, ele já gera essa imagem, a gente pode mudar aqui o modo de apresentação dela. Então primeiro vamos pôr no baixo, o nível de detalhe aqui mais baixo, e vamos colocar isso em cores, né? Aí vocês podem talvez testar esse modo realista, que ele já mostra um mapeamento de texturas da casa. Aqui, ó, o ideal é tentar mexer o mínimo possível nessa janela, porque eu posso, né, às vezes eu posso fazer algum ajuste assim para enquadrar melhor, mas tem que tomar cuidado, porque quanto mais eu abro essa janela, mais distorcida vai ficando a perspectiva. Mas aqui tem um ângulo. Uma coisa que é interessante de observar, né, para a gente ter uma perspectiva com 2 pontos de fuga, quando a gente tem 2 pontos de fuga, as linhas verticais, né, vão continuar verticais na perspectiva também. Para que isso aconteça, eu tenho que observar esses dois parâmetros aqui, ó, elevação do olho. Então, são parâmetros da câmera. Foi criada uma cena nova aqui, ó, vista 3D1. Então, eu tenho parâmetros dela aqui, que são a elevação do olho. Então, a que ponto, né, qual que é a altura que foi posicionada essa câmera. Ele identifica mais ou menos pelo nível, né, mas aqui ele está me dando o nível em relação ao zero, que a gente tinha definido como sendo o nível do pilotis. Então, eu estou a 1,75 m de altura em relação a esse nível zero. E a elevação do alvo, né, a elevação de para onde eu estou olhando. Então, tem que ser a mesma altura para poder ter essa perspectiva com 2 pontos de fuga. Aqui não precisa ser assim, né? Eu posso girar isso daqui, e aqui eu comecei a ter mudar a posição aqui da câmera. Enfim, aqui eu mudei meio aleatoriamente. Então aqui a gente acha uma cena, né? Posso salvar essa imagem. Então vou renomear ela. Então vou chamar aqui de externa 1. Acho que eu já devo ter externa. Posso fazer a mesma coisa, né, de criar um novo jogo de cenas aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar essa vista, vou duplicar isso daqui e vou fazer um jogo aqui de perspectivas. Então, estou fazendo diferente aqui só porque eu já tinha feito algumas. Então, aqui eu posso salvar a cena e daqui eu já posso renderizar. Uma descoberta que eu fiz recentemente no Revit, que é do Revit 2020, a gente pode pegar essa cena e desabilitar esses quadrinhos aqui. Ó. Isso aqui vocês têm que prestar atenção também. Principalmente esse recorte afastado.
Ele delimita uma profundidade da vista. Então, quando eu desmarco isso aqui, ele começa a enxergar. Observem que quando eu ligo, ele cortou algumas coisas que estão mais ao fundo, ele só está enxergando até uma certa profundidade. Então, vou desabilitar isso, ele vai enxergar tudo que tem, né, na direção que a gente está olhando. A região de recorte, que é essa janela, eu posso desabilitar ela, então não vou enxergar, ele vai continuar recortando aqui. E é isso aqui que é a novidade, ó. Esse recortar vista nas versões anteriores a gente não tinha essa opção. Então aqui ele põe em geral na tela, e aqui eu posso ir girando e modelando, observando o projeto todo em perspectiva. Aqui eu estou fazendo a navegação só com o botão de meio do mouse, né? Igual faz na isométrica. Aproxima, afasta, né? Aperta o Shift para ele poder dar esse orbit, né? Ele orbitar. E sem o Shift ele faz o Pan. Quando a gente está falando de cenas, eu vou duplicar. Aqui eu perdi aquela minha original, né? Quando a gente está salvando cenas, às vezes a gente quer controlar melhor, né, a posição da câmera, a gente tem umas opções de controle aqui também, ó. Então esse botãozinho que tem no cantinho direito, aí, mais ou menos no meio da tela, a gente vai ter essas opções. Então aqui eu tenho o olhar, essa roda de visualização, né? Não sei como é que é o nome disso em português. E aqui eu posso girar o meu olhar, então eu estou fixando a posição da câmera e mudando, girando só o pescoço, né? Então estou olhando para cima, para baixo, um lado para o outro, a partir de um ponto fixo. Tem uma outra opção aqui, a imagem ficou bem pequenininha. Tenho para cima e para baixo, que eu vou elevar a câmera sem mexer né, e manter essa relação de altura do olho e altura do alvo. Então eu estou mudando a altura do observador e a altura do alvo ao mesmo tempo. Aqui eu tenho o navegar. Isso tudo eu tenho que clicar e manter clicado, né? Clico no botão e mantenho para poder fazer a função. Na hora que eu solto o botão do mouse, ele volta à opção anterior. Aí aqui tem o navegar, que eu posso caminhar para trás ou para frente, né? Ou para o lado. Começa a caminhar para o lado, ele começa a girar também. Mas aqui eu estou caminhando, né? A gente pode ir brincando com isso. Aí tem o centro, que ele vai dar uma centralizada na imagem, né? Então tem que ver onde que está essa bolinha de giro. Então ele centraliza a imagem. Eu posso afastar um pouquinho. Aí aqui tem o orbit, que aí é a mesma função, né? Ele também mantém o giro ali, o centro do giro. O pan e o zoom são o que a gente faz com o botão direito. Então esses três de fora aqui são a mesma coisa que a gente faz com o botão do meio. E aqui tem esse rebobinar também. Então o rebobinar ele tem uma memória aí do zoom dessa cena. E aqui eu posso voltar ela. Eu estou voltando para pegar aquela cena que eu tinha salvo lá do início. Eu vou fazer um ajuste aqui. Esse rebobinar para a gente poder controlar e voltar, né? Se arrependeu de alguma mudança de ângulo, quer voltar atrás, usa aí o rebobinar. Então, depois que salvou a cena, achou um ângulo, salva ela também. E aí eu estou pedindo para vocês fazerem. Eu até
Mudei um pouquinho aqui, vamos fazer mais umas vistas externas. Eu estou pedindo para vocês fazerem uma cena interna, então escolham aí um ângulo interno da casa, pedindo uma só porque vai ficar escuro, né? A gente não pôs luzes, a gente precisaria de luzes internas aí também para ele poder renderizar as imagens. E 4 cenas externas. Então escolham aí, né, ângulos que mostrem aí o projeto. Aqui eu fiz uma, né, vocês vão escolher aí mais 4 ângulos mostrando as 4 fachadas da casa para poder apresentar o projeto. Então depois que a gente define as cenas, a gente pode renderizar a imagem. Posso renderizar a qualquer momento, mas o ideal é a gente ir salvando as cenas, ter elas salvas, depois fazer o render. Então, no próximo vídeo eu mostro o render e depois ajustes de materiais que a gente vai ter que fazer e a gente vai ver na hora de renderizar.